Bíblia fala que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. E se nós olharmos para os fenômenos naturais, como o mundo tem sido convulsionado por todos eles, em todos os lugares, se nós olharmos para os fenômenos sociais, as discussões ideológicas, as discussões políticas, se nós olharmos para os fenômenos econômicos, nós podemos ver claramente que o fim está muito mais perto do que nós podemos imaginar. E eu gostaria de abordar com você justamente a respeito dos fenômenos econômicos. Esse é um canal para nós olharmos principalmente dessa perspectiva. A economia dá sinais claros de que nós estamos muito mais perto do fim do que nós podemos imaginar. E aqui com você eu quero te ajudar a enxergar como nós estamos vivendo, de fato, muito perto da última fronteira da liberdade. Então fica com a gente e você vai ver como nós estamos aí realmente vivendo tempos difíceis e como é importante, nesses momentos, nós estarmos preparados para aquilo que está por vir. Aí, se você está aqui pela primeira vez também, ou aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva lá e nós vamos ter conteúdo por aqui. Lembrando que esse é a última fronteira da liberdade, beleza? Então, esse segundo vídeo aqui, eu quero retomar um pouquinho do que eu falei no primeiro e avançar, né? Detalhe que eu estava pensando que esse canal está parecendo aqueles dramas ou aquelas tramas, né, em que o pessoal começa a história na metade, voltam para o começo e depois avançam para o final, enfim. No primeiro vídeo eu falei sobre Apocalipse 13, sobre a marca da besta, e de repente tem gente que está aqui falando, como é que é isso? Como é que eu entendo isso? Né? Bem, para entender isso a gente tem que voltar um pouquinho na história, ou voltar um pouquinho dentro da Bíblia. Né? Porque se você não consegue entender quem é a besta, o que é a marca da besta, você também não vai conseguir entender o que é o sistema aí que eles vão utilizar para poder estar controlando as pessoas. Sistema esse que, na minha opinião, né, e basta você olhar um pouquinho aí ao redor, se você gosta de economia, ver o que os economistas falam, está bem próximo de ser implantado. Então, vamos retomar um pouquinho aquela questão do primeiro vídeo e vamos voltar. Então a gente tem que entender um pouquinho o que é a besta, a gente tem que entender um pouquinho também o que é a marca da besta e aí, então, consequentemente, também entender como o sistema vai favorecer. Como eu falei para vocês que a gente ia tentar analisar a proximidade desses eventos com base no aspecto econômico, vou falar um pouquinho de economia, né? Por que é importante falar de economia? Porque a economia é o sistema que vai propiciar o controle das pessoas. Esses dias eu vi um corte aí, alguma coisa, de um podcast, em que eles falam que usam a comida, né, o preço da comida, para controlar as pessoas. E é verdade. A gente sabe que quando tem uma inflação, quem acaba pagando a conta são as pessoas mais pobres, porque elas acabam tendo que tirar ou cortar do orçamento aquilo que é necessário, né, como a comida, por exemplo, né, tendo que fazer substituições ou até às vezes se privar de algumas coisas porque não tem condições de comprar. Então a gente sabe que o nosso sistema partiu de um sistema simples, de escambo, de troca de produtos, né, entre as pessoas, para a complexidade que a gente tem hoje, que às vezes quando você ouve um boletim econômico, você nem consegue entender, né? É taxa de Selic, é isso, é aquilo, enfim, toda uma série de complicações aí, que a maioria das pessoas nem sequer tem noção do que se está falando ali. Então, é importante você saber que dentro desse processo aí, tudo isso que está acontecendo foi desenhado já há muito tempo atrás para chegarmos até o ponto de controle total. Eu costumo dizer que esse controle hoje é tão real, tem contornos tão claros e nítidos como não teve há algumas décadas, há uma década atrás, uma década e meia, mais ou menos. Quem imaginava que a gente ia ter um sistema onde o uso do dinheiro físico ia ser totalmente descartado. Íamos ter o uso estritamente do dinheiro digital, né? E partindo para um sistema ainda mais
controlador, mais totalitário ainda, que é o uso do sistema de blockchain, que é onde rodam as criptomoedas. Se você não entende um pouco disso ou não sabe disso, seria interessante saber, porque isso está sendo implementado. Por exemplo, o Brasil já tem o Drex, que já está rodando, e possivelmente em 2027 só o Drex vai funcionar, não teremos mais dinheiro físico, nada que possa ser paralelo a esse sistema. Na Europa, o euro digital também, esse ano, 2025, eles vão estar aí já dando um pontapé inicial importante em termos de legislação para o euro digital e, consequentemente, um ano ou dois mais para frente aí, eles também já vão estar com isso daí estruturado e rodando também. Então a gente vê que tudo está partindo para isso, tudo está indo na direção de um controle totalitário, das pessoas realmente estarem presas dentro de um sistema onde elas vão ser amplamente controladas. E amplamente mesmo, porque a blockchain propicia não só a questão de movimento de capital, né, mas também a geração de contratos inteligentes e uma série de outras coisas que podem ser feitas aí dentro. A bem da verdade, o que eu gostaria que você guardasse aqui desse vídeo é o fato de que nós já temos contornos muito claros para a implantação de um controle total por meio do sistema financeiro. Ou seja, Apocalipse 13, tá, e onde fala sobre a questão de que não vai poder comprar nem vender, está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Muito mais próximo do que a gente pode supor, né? E às vezes as coisas estão acontecendo e a gente está aí alienado, não sabe o que está passando, não sabe o que está acontecendo. E eu gostaria que você estivesse atento a isso, porque isso diz respeito a mim e a você. Alguns pensam, mas eu não tenho nada a ver com Bitcoin, eu não invisto, eu não sei nada de criptomoeda. A questão não é saber para investir, é saber porque isso vai afetar você diretamente. É a maneira como eles vão usar para controlar as pessoas, né? Para manter as pessoas presas àquilo que eles querem, as ideologias que eles apresentam. E se você não tiver realmente preparado para viver dentro de um sistema desse, sendo fiel a Deus, infelizmente a pressão vai ser muito grande e muitas pessoas não vão suportar. Eu quero terminar esse vídeo comentando o seguinte: a gente sabe que a questão do dinheiro na vida das pessoas é muito importante. Tão importante que Jesus falou mais de dinheiro do que a gente pode imaginar de muitas outras coisas. Alguns estudiosos, Jesus falou mais sobre dinheiro, poder e sexo do que qualquer outra coisa nas suas mensagens. Então, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E você pode amar o dinheiro tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. A questão não é ter ou não ter, a questão é que é aquilo que é prioridade na nossa vida. Então você tem que entender que onde realmente estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então lembre-se de colocar o seu tesouro nas coisas do céu. Eu não sei com o que você tem lutado, as dificuldades financeiras que você tem, os problemas que você enfrenta, mas lembre-se que Deus é poderoso para suprir infinitamente mais do que aquilo que você pode pedir ou até mesmo pensar, se você confiar nele. Então que Deus te abençoe e que você possa colocá-lo acima de todas as coisas. E assim, com certeza, tudo aquilo que é necessário vai ser acrescentado. E quando chegarem os momentos das provas, você não vai temer, porque você colocou nele a sua confiança e, como diz lá no Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Deus abençoe você, fica com a gente nesse canal aqui, nós vamos ter muito mais coisa aí para frente. Logo eu quero começar a explicar um pouquinho mais sobre Apocalipse 13, enfim, nós vamos ter que tangencialmente aí tocar em outros pontos da profecia, mas estamos junto e vamos aqui desenvolvendo e aprendendo aí sobre o momento em que nós estamos vivendo, que é muito importante. Eu vou trazer alguns cortes aqui também, que apresentam de maneira mais técnica o que eu estou falando, e são coisas bem didáticas, eu acho que vocês vão gostar bastante disso também. Deus abençoe, fica com a gente aqui na Última Fronteira. Se gostar,
considera se inscrever aí no canal, que é um canal novo. Curte também, ativa aí e nós vamos estar mandando mais coisas para vocês. Abraço, Deus abençoe.